conta comigo agora pra falar do seu amor, dar alegria a alguém que chora. Cristo conta comigo agora. Gostaria nessa noite, em nome de Jesus, de meditar no livro de Gênesis com toda a igreja, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 2, versículo 16. Bem, sejam todos bem-vindos na casa de Deus, bem? Para que aqui nós somamos espiritualmente, unimos a nossa fé. Aquilo que a gente está nessa campanha, aquilo que Paulo disse, orai um pelos outros. Bem? Vamos obter resposta de Deus, sim ou não? Bem? Para ter um grande milagre, tem que se pelejar uma grande guerra. Bem? Às vezes a gente quer coisas grandes de Deus, mas não move sequer uma palha. Só quer, mas fazer a vontade de Deus não é fácil, né? Exige muito mais de nós o Senhor do que nós pensamos, amém? Consagração, determinação, amém? Não se curvar diante aos obstáculos, ter direção do Senhor sobre aquilo que estamos fazendo, em nome de Jesus. Saber recuar no dia que é preciso recuar, como Davi fez. Davi primeiro derrotou o gigante filisteu e depois ele recuou somente para Saul, aquele a quem se sentiu derrotado diante do gigante. Interessante, né, o que Deus faz. Saul tinha um exército e não conseguiu, e não se levantou contra o filisteu. Aí lá veio Davi e derrotou o filisteu, no nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. E depois Deus disse: Davi, recua para Saul. E Davi teve que recuar. Às vezes a gente é obrigado a recuar, meus irmãos. Tem que obedecer à voz de Deus, para no momento que o Senhor ordenar que nós avançamos no nome dEle, para que vamos vencer e derrubar os gigantes filisteus em nome de Jesus, amém? Quero meditar contigo Gênesis capítulo 2, versículo 16, e mais alguns textos da Bíblia, que vai nos instruir e vai nos mostrar como nós devemos ficar atento às coisas divinas do Senhor. Olha bem no verso 16 o que o Senhor ordenou, né, naquela época, em nome de Jesus, e hoje nós estamos meditando. Que diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Primeiro nós temos que entender, em nome de Jesus, e buscar em Deus, amém, a resposta para a situação em que estamos vivendo ou passando. Porque sempre que surge uma guerra, nós queremos logo se livrar dela. De imediato nós já queremos que ela saia, que ela desapareça. E você observou, tem pessoas que não acreditam. Eles estão nessa caminhada com Deus, mas eles não acreditam que o mal existe. E por isso, eles não têm uma expectativa de lutar. Nós só vamos vencer o mal quando nós acreditar que ele existe, que ele nos ronda. E que por qualquer momento, por qualquer brecha, seja na minha vida conjugal, sentimental, familiar, ou na minha casa, nos meus filhos, ou lá no teu lar, ele vai existir. E nós temos que acreditar que ele existe. Porque se eu e você não acreditamos no mal, nós não vamos ter um sentido, um significado para lutar
pela causa que veio sobre a nossa vida. Por isso que às vezes as pessoas, elas entram numa área de conformismo, ou seja, às vezes nós temos que lutar pela mesma guerra perante o ano, várias vezes em nome de, pelo mesmo problema. E a gente diz para si mesmo: essa situação já surgiu 1, 2, 3, 4. Quando terá fim? Quando nós acreditar que o mal existe e que ele só vai sair no nome de Jesus. Isso é a palavra de Deus. Jesus disse, né? Mas da árvore da ciência do bem e do mal, ele declarou. Não é eu e você que estamos criando ou imaginando. Está na palavra de Deus. O mal, ele existe. E a Bíblia diz, para nós deixar bem claro e amplo da situação, nós sabemos do que é que vem o mal. De como surge o mal. O mal, ele pode estar dentro de nós. Assim como o bem também está. O inimigo, ele tem as armas e as ferramentas dele. O mal, ele só se manifesta nessa terra através do ser humano. O Senhor estava falando a quem? A Bíblia diz: e ordenou o Senhor Deus ao homem. Então nós podemos ser um instrumento bom como um instrumento mau. Essa é a diferença que nós temos que aprender perante a presença de Deus. Pastor, mas como o mal existe? Nós enfrentamos todo dia. O primeiro obstáculo que nós temos já é vencer o mal que quer nos tirar da presença de Deus. Já é aprender a lidar com a causa e a situação que está sobre as nossas vidas. Tamanha dificuldade o evangélico tem em geral, porque às vezes as pessoas, elas, conforme a situação e o cargo que Deus dá, elas se acham que elas não têm o mal, mas elas vivem o mal. Quando nós aceitar esse tipo de algo que vem sobre nós vamos começar a vencer ele. Porque para tudo tem uma saída. A Bíblia fala em Lucas, capítulo 13, versículo 10, bem assim. Olha como o mal existe. Havia uma mulher, o quê? Enferma, carcunda. E andava sem poder se endireitar há 18 anos. E ela era o quê? Filha de Abraão. Então o mal, o quê? Ele existe. Por causa do mal que nós, de uma situação e uma adversidade que surgiu sobre as nossas vidas, um dia nós tivemos a oportunidade de ouvir o que era bem. Alguém chegou e disse: Jesus pode mudar a tua história. Glória a Deus. Porque nós estávamos vivendo o quê? Num tormento em nossas vidas. Nós estávamos numa situação difícil. Nós não conseguíamos nos realizar. Nós buscávamos força em nós mesmos. E porém o mal não saía. Porque o mal, ele só sai quando a gente conhece a presença de Deus. Aí a gente começa a viver uma realidade, uma bênção para as nossas vidas. Hoje, nesse momento, em nome de Jesus, Deus, ele ordenou também, disse, em Gênesis capítulo 3, aí na tua Bíblia, vai dizer assim, ó, em nome de Jesus, versículo 14, diz assim, ó: então o Senhor disse à serpente: porquanto fizesse isso, maldita será, mais que toda besta, e é mais que todos os animais do campo, e sobre o teu ventre andarás, e o pó comerás todos os dias da tua vida. Por isso que o mal existe, porque Deus determinou a ela, que sobre o ventre dela ela caminharia sobre o pó da, e todos os dias ela comeria o pó da, quem é o pó da terra? O pó da terra somos nós. A Bíblia diz que do pó nós viemos e do pó nós voltaremos.
ela fica ceifando. Então, quando nós não entender os propósitos de Deus, entender que o mal ele existe, e que se nós não nos fortalecer na palavra de Deus, e não buscar, se consagrar, ter uma comunhão, talvez nós não conseguimos nos livrar disso. Talvez isso seja um companheiro para uma eternidade, assim como o homem nasceu para uma eternidade de salvação, as pessoas podem carregar isso com a eternidade. E se precisa buscar em Deus, em nome de Jesus. São várias situações que nos levam, às vezes, a vacilar numa vida espiritual com Deus. Primeiro, a gente começa a se relaxar com Deus. A gente começa a se afastar de Deus. Aleluia. A gente começa a dar as costas para Deus. A gente começa a achar que Deus já não é mais o mesmo, já nos sentimos Deus nessa terra. Já não buscamos o suficiente para vencer o mal que está nos maltratando, que está nos levando passos largos para o abismo, e muitas vezes nós não percebemos. Pastor, aonde Deus entra nesta causa? Deus ele já está na causa, mas ele só se manifesta quando nós damos a oportunidade. Ele só se manifesta quando nós abrimos uma exceção para o reino de Deus agir em nossas vidas. Glória a Deus. Quando nós deixamos o Senhor manifestar o poder e a glória, eu sempre preguei, eu digo sempre para os irmãos, para fazer a obra de Deus, você tem que ser uma pessoa flexível. Você não pode se sentir como se tivesse um fardo pesado sobre a tua vida. Você não pode confundir as coisas divinas de Deus com as coisas dessa terra. Você não pode ter uma consciência pesada andando nos caminhos do Senhor. Você tem que caminhar leve e entender que Deus te escolheu nessa terra para servi-lo em nome de Jesus. Porque senão você não vai te concentrar, senão você não vai ser avivado na presença de Deus. Às vezes nós não damos oportunidade para Deus, não é porque nós estamos com muito compromisso nessa terra, não, é que nós estamos com a cabeça cheia. E daí não tem espaço para o Espírito Santo entrar e nos moldar. Nós temos que aprender a nos preparar mais para Deus, tirar mais tempo para o Senhor, amém? Amém. Não é ficar 24 horas de joelho, não, mas que seja 24 minutos em adoração e espírito com Ele. Mas que você não passe o dia sem que lembre-se o nome do Senhor, quando levanta de manhã, despertando à noite, nem tanto pedindo para mim, nem tanto pedindo, mas sendo grato a Deus pelo aquilo que Ele está fazendo em nome de Jesus. Às vezes nós queremos muito de Deus, nós oramos e determinamos, repreendemos, mas o Senhor, Ele também se agrada quando nós em espírito entramos na presença dEle e louvamos a santidade e a majestade que Ele é em nome de Jesus. Nem sempre uma oração forte, nem sempre uma repreensão do inferno, Deus se manifesta. Às vezes no louvor, numa busca do Espírito Santo, Ele se faz presente e te cura, te liberta, te abençoa, leva as boas novas às pessoas que precisam. A Bíblia diz que, olha só, o porquê que nós não vencemos o mal, porque nós não acreditamos que o mal existe. Nós achamos que é lenta. Quando uma pessoa chega a nós e conta um desabafo de uma situação, principalmente quando a pessoa ela não é do mesmo ministério, principalmente quando a pessoa ela faz parte de outros ministérios, nós não acreditamos, nós até dissemos, olha, essa pessoa parece que ela não se consagra, parece que ela não busca, porque também a pessoa que ouve, ela também não está acreditando que o irmão está passando pela guerra, a situação. Verdade. Ou seja, ela está fortalecendo o inferno e se enfraquecendo, né? Não a Deus, porque Deus ele é forte e poderoso, mas a si mesmo, em nome de Jesus. A Bíblia fala, meu irmão, no livro de Jeremias, que
o Senhor tira o nome dos que estão no pó da terra. E como Ele tira? Quando você acredita em Deus. Quando você coloca diante do Senhor: Senhor, esse mal está me consumindo. Senhor, eu não aguento mais, eu não suporto mais essa situação, Senhor. Eu vou acabar cometendo uma loucura. Eu vou acabar, Senhor, passando, de mal para pior. E quando você começa a acreditar, aí Deus começa a agir em nome de Jesus. Porque não é eu e você que vencemos. Entenda isso. Não é eu que venço guerra, não é você que vence guerra. Você pode ser mais consagrado que for. Se você não acreditar que o mal existe e depositar a tua confiança em Deus, você não vai vencer nem sequer uma passada. É Deus que age em nossas vidas, pelo nosso querer, o nosso desejo. A Bíblia diz que os principados, forças celestiais das profundezas do inferno, hostes, quem criou foi Deus. Amém? Está tudo embaixo da autoridade de Deus. Os filhos de Zé, eles não acreditaram que o mal existia. Ou seja, eles não estavam preparados. Eles olharam para Paulo e viram Paulo expulsar os demônios e acharam interessante, bonitinho. Olharam para o outro e disseram: vamos nós também fazer isso para ganhar dinheiro. Ou seja, eles não acreditaram foram na força. E quando eles se levantaram e foram em direção, eles disseram: olha, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vós eu não conheço não. Amém? Amém. Quando você faz a vontade de Deus, Ele age em nome de Jesus. Amém? O temor é toda a diferença nessa caminhada com Deus. O mal, ele existe. A Bíblia diz que o inimigo, ele ronda ao nosso derredor e branda, achando a quem possa tragar. Você viu a pregação de domingo de Jó. O Senhor disse lá em Jó capítulo 1, versos 8: observasse tu o meu servo Jó, Satanás. Ele é o quê? Um homem sincero, reto, se desvia do mal e não pratica a iniquidade. O que é que o diabo disse? Deixa eu tocar na vida dele de balde para ver se ele serve. Então o mal existe, né? O Senhor permitiu. Toca na pele e nos, mas a vida dele tu não vai tirar e não tirou. Mas o mal existe, igreja. Às vezes as pessoas estão muito acostumadas, eu estou com esse mal porque o meu pai lá atrás tinha. A minha mãe tinha, o meu tio tinha, ele morreu de câncer, então agora já pegou. A pessoa, ela acostuma. Ela não acredita que possa Deus mudar a história. Aleluia. Não, isso aí já vem de geração em geração, já vem passando. Não. Você tem a oportunidade de apresentar a Deus, para Deus vencer esse mal por ti, em nome de Jesus. A não ser que as pessoas se caminhem numa direção que já são conhecedores de todas as coisas. Olha lá em Lucas 6, você quer ver? Lucas 6. Lucas capítulo 6. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Todos acharam? Lucas 6, 22. Eu quero meditar aqui. Diz assim, bem-aventurado serei quando os homens vos aborrecem, e quando vos separem, e vos injuriem, e rejeitarem o vosso nome, como mal, por causa do Filho do Homem.
Folgai nesse dia, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Pois assim faziam os seus pais aos Profetas. Aí ele diz no 24: mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Nação. 25: ai de vós os que estáis o quê? Fartos, porque tereis Fome. fome. Às vezes a pessoa está nessa caminhada com Deus assim. Ela está farta da palavra. Ela não acredita mais no mal, não acredita mais em Deus. Ela já se sente dona de tudo, né? Se sente, já pegou o trono de Deus. Então ela está farta. Aí o Senhor diz o quê? Porque tereis o quê? Fome. Amém? Cuidado com essa caminhada com Deus. Tenha sempre o desejo da busca do Senhor. Está sempre te renovando, sempre te inspirando na palavra. A Bíblia diz que toda palavra bem inspirada, ela é viva e eficaz. Paulo diz. E nós temos que ter cuidado. Temos que renovar na presença, Senhor. Me dá graça da palavra. Me orienta, Senhor, nos dias difíceis da minha vida. Senhor, eu não sabia, eu não acreditava no mal. As pessoas falavam, eu dizia, isso nunca vai acontecer comigo. Não acontece, igreja. Todos nós passamos um mau pedaço nessa terra. Todos nós temos as nossas dificuldades. Mas como nós vamos vencer? Buscando em Deus, nos renovando. Deus é o único. Ele diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fora de Cristo você não vence. Eu não venço. Fora de Jesus ninguém consegue vencer o mal. Aquele que veio matar, roubar e destruir, que está lá em João 10,10. Fora de Jesus Cristo as pessoas estão se mutilando, se destruindo. A vida sentimental está arrasada. A saúde, meu Deus, as vidas conjugal estão estreitando, estão ficando cada dia mais difíceis de vencer. O Senhor diz no Salmo 127: se o Senhor não edificará, em vão trabalham os que edificam. Você não chegou no altar e não casou sozinha. A bênção maior veio do Pai, do Filho e do Espírito. Ele te abençoou em nome de Jesus. A bênção vem do Senhor. Por isso que nós temos que pelejar para a honra e glória do nosso Senhor. Por isso que nós não devemos de qualquer maneira, às vezes, retroceder. Vamos buscar em Deus. Vamos esperar do Senhor um pouco. Vamos começar a compreender os propósitos de Deus nas nossas vidas. É muito importante. Amém? É muito importante. Pastor, mas eu ainda não acredito que o mal existe. Apocalipse 12, vai lá. Só para você ter ideia como o mal existe. Em nome de Jesus. Apocalipse 12, versículo 7. Como o mal ele tem rondado. Como o mal ele tem, como o inimigo ele tem perseguido as nossas tendas, as nossas famílias. Como o inimigo ele tem achado brecha para fazer instrumento das pessoas nessa terra. Como o diabo ele tem tido mais oportunidade do que o Espírito Santo, do que Jesus, fazendo as pessoas sofrerem, padecer, né? Hoje tu vê jovens de 13, 14 anos com arma impune, assaltando, matando, tirando vidas. Amém? Meninas viciadas na droga, na prostituição. As mães, os pais não têm mais domínio. Amém? O espírito de rebeldia é tão grande que eles, para sair debaixo da mão santa de Deus e da obediência do pai e da mãe, eles começam a ir morar com os amigos. Para quê? Para ter a liberdade de fazer aquilo que bem entende. Amém? E não tem mais esse negócio aí, porque os filhos de crente, não, meu irmão, nós temos que tomar conta em oração. Você nunca pode estar farto. Mas está tudo bem lá em casa. Que bênção de Deus. Mas você não pode estar farto, não relaxa. Porque o Senhor diz, amém?
Preparai nos dias bons para quando chegar os dias. Isso é a palavra de Deus. Te fortalece em nome de Jesus. Quando está tudo bem, a gente tem que buscar mais, tem que orar mais, tem que clamar mais, tem que vir mais o escudo, tem que dobrar o joelho, tem que levantar de madrugada, tem que dizer: Senhor, né, em nome de Jesus, meu Pai. Meu irmão, o próprio Cristo, Filho de Deus, ele passou essas tentações, né? O dia em que Jesus estava em jejum, 40 dias e 40 noites, né? O diabo chegou para ele e disse: olha, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em... Meu Deus, olha a proposta dele. No dia em que Jesus estava com fome, é no dia da fome nossa, é no dia que nós estamos fartos, que já achamos que já conhecemos tudo e que podemos dar um tempinho e parar. Naquele dia o diabo vai te fazer uma oferta. Naquele dia ele vai roubar a tua paz se nós não se cuidar. Amém? Apocalipse 12:7 diz assim, ó: e houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos. Olha só. Você está vendo o que Deus ordenou lá em Gênesis? Ele ordenou ao homem. Amém? Então a antiga serpente, que é o dragão, ela tem quem? Os seus anjos. Uma pessoa, quando ela toma uma atitude irregular, que a gente se espanta por um motivo, se altera, faz alguma coisa, é porque ela está dando espaço para o diabo usar a sua vida. O diabo ele só se fortalece, assim como o reino de Deus, quando nós buscamos a presença do Senhor. Nós nos fortalecemos e fortalece o reino. Mas o inimigo ele se fortalece quando também, né, as pessoas dão oportunidade para ele agir, praticar o quê? O mal. Você saiu da casa, como disse Paulo, antes nós éramos assim. Surgiu um obstáculo, nós ia onde? Vamos lá no macumbeiro, no vencedor. Amém? Matava o mal. Quando você vem na igreja, que você anda em Espírito, você recebe o Espírito? Espírito de Deus. Aí quando você vai procurar o mal, você se admira porque ele adivinhou a tua vida. Mas ele vai adivinhar, porque você caminha no mesmo, traz o mesmo caminho que ele está trajando. Você não tem que se admirar. Agora, quando um macumbeiro, um bruxo, um espírita, uma pessoa que está cheia de legiões, ela se depara com o Espírito Santo, o que é que acontece? Ele tem que se prostrar diante a presença do Espírito, em nome de Jesus. O mal, ele nos ronda. A Bíblia diz, olha o versículo 8, diz assim, ó: mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Então lá no céu, você pode ter certeza que lá o mal não existe, porque o dragão e seus anjos não prevaleceram. Amém? Não prevaleceram. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e venceram. Por quê? Porque eles acreditaram que a antiga serpente era o que? O mal. Né? A antiga serpente era um anjo do Senhor. Mas eles começaram a observar e dizer: as atitudes diferentes. Se nós não entrar em conflito e acreditar que ele não é mais anjo de Deus, que é Satanás, ele vai permanecer no céu. Se ele permanecer no céu, não vai ter o que? Salvação na terra, meu irmão. Hoje nós pregamos salvação porque lá em cima tem santidade em nome de Jesus. O mal que estava lá foi expulso. E ele foi expulso e caiu aonde? Na terra. Aí você não acredita que o mal existe. Facinho de eu dominar essa situação. Não, você não consegue. Para vencer o mal, somente a presença do Espírito Santo.
Só Ele. E às vezes nunca é da maneira que nós queremos. E é isso também que tem levado as pessoas a morrer espiritual e desistir dessa caminhada com Deus. O fato de nós estar dentro da igreja não significa que nós estamos inteiramente na presença de Deus. Você sabia disso? Porque nós, relaxadamente, nós começamos a nos sentir o quê? Por isso que Paulo disse em Romanos que nem todos que estão em Israel são israelitas. Não foi por falta da palavra pregada e da presença de Deus, Paulo disse. É porque eles não deram mais ouvido à voz do Espírito Santo. E quando não se dá ouvido à voz do Espírito Santo, a pessoa faz o quê? Ela não acredita que o mal existe. E existe, Deus. E existe. Amém? O mal, ele existe. Não acostume. Comece a lutar. Comece a buscar em Deus. Comece a pedir a graça do Senhor. Comece a dizer: Senhor, muda. Senhor, me transforma, Senhor. Eu até ontem eu não acreditava, Senhor. Eu estava acostumado, era daqui e dali. Aí me consolava aqui em algumas coisas lá. Mas hoje eu estou vendo que eu estou me afundando. A minha vida não está dando mais certo. Já faz um certo tempo. Eu vou agora buscar a Tua presença para Tu vencer esses obstáculos na minha vida. Porque ele foi lançado aonde? Na terra. E quando ele foi lançado na terra, vamos ver, diz assim, ó, olha bem. E foi precipitado o grande, a antiga serpente, chamado o quê? E Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com? Aleluia. É assim, Deus. Começa a abrir os seus olhos espirituais. Às vezes a pessoa ela se depara em situações que ela fica descrente de tudo. Bem, luta todos nós vamos passar. O próprio Senhor disse que o nosso descanso não é nessa terra. Aleluia. Mas Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, turbados de coração, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Depois Ele diz: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Chegou o tempo de nós aprender com Jesus. Aleluia. Amém? Chegou o tempo de nós nos assentar e conversar com Deus em nome de Jesus. Pedir a direção do Senhor. Amém? Pedir a direção do Pai em nome de Jesus. Porque da nossa força, do nosso querer, do meu e o teu entendimento, nós não vamos ver. Outro dia Deus me deu a oportunidade aqui em nome de Jesus. Que a primeira passada no Evangelho, qual é? É vencer a nós mesmos. Quando nós vencer a nós mesmos em nome de Jesus, nós vamos começar a entender o reino de Deus. Glória a Deus. Meu irmão, para nós vencer a nós mesmos em nome de Jesus, eu vou dizer para ti, é renúncia. Não é fácil. Se você está dizendo que é fácil, chegou o tempo de compreender que não é fácil. Para a gente quebrar algumas atitudes, algumas ações na nossa vida, né? Para a gente fazer as pessoas acreditarem que nós não estamos brincando de igreja, que nós somos realmente filhos de Deus, que nós temos família, que nós temos a direção de Deus e que a família é a herança do Senhor em nome de Jesus. Glórias a Deus. Deus ele fez tudo numa perfeição e foi nos instruindo. Primeiro ele sabia de toda a direção do povo, do homem, qual atitude tomaria. Senão ele teria feito a terra deserta. Mas o Senhor ele tem propósito em nossas vidas. Na tua vida, na minha vida, não importa o tempo que leve. O que importa é que nós temos que perseverar em nome de Jesus. Amém?
Por que eu prego isso para ti? Porque um dia alguém perseverou pela minha vida. Um dia alguém orou pela minha vida. Um dia alguém certamente passou as madrugadas buscando. Amém? Eu só fui acreditar que o mal existe quando eu me libertei na presença de Deus. Aleluia. Eu só fui acreditar que o mal estava me matando, me maltratando, quando o Senhor tocou na minha vida. Aleluia. Para você acreditar. E às vezes a pessoa ela ainda tem mais um convencimento dentro dela. Mas fulano não bebe, ele não fuma, ele não joga, ele não deve, ele é trabalhador, ele faz isso, ele faz aquilo, e isso tudo é uma base para a pessoa entrar no inferno a passada largas. Se a pessoa não tiver Jesus Cristo, não tiver na presença de Deus, ele não entra no reino do Senhor. Olha bem o que aconteceu. Versículo 10 diz assim, ó: eu ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação. Imagina, só depois que ele foi lançado na terra. Aí tem salvação em nome de... é perfeição o Evangelho de Deus. O Espírito Santo não ia revelar aquilo que não aconteceu. Hoje se prega a salvação pela palavra de Deus, por quê? Porque o inimigo das nossas almas não se faz mais presente. Ele está nessa terra e ele está com pressa, gente. A Bíblia diz, ó: e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, ao qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Ficava lá, né, disfarçando. Ficava diante de Deus acusando todo mundo de dia e de... Aí o Senhor disse: se é para tu ficar aqui acusando e ainda vai-te para o teu lugar. Por isso que a gente tem que cuidar muito no que fala. Por isso que a gente tem que cuidar muito quando abre a boca. Por isso que a gente tem que cuidar muito quando aponta o dedo. Porque o Senhor não deixou ninguém de juiz nessa terra. Cuidado com as acusações, com os apontos de dedo, com as palavras. Cuidado com o julgamento nessa terra. Ele saiu de anjo para Satanás porque ele acusava os irmãos de dia e de noite. Foi lançado para essa terra. Hoje nós temos peleja. Amém? Hoje se tem peleja porque Deus não aceitou o mal no céu. E nós temos cercado nessa terra de tantas influências maus. A Bíblia diz que as maus conversações corrompem o quê? Os bons costumes. Cuidado. Não deixe chegar aos teus ouvidos essas coisas. Te policia. Como Paulo disse em 1 Coríntios 11:28. Examine-se o homem a si mesmo. Se Deus plantou uma semente no teu coração de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, continua buscando em nome de Jesus. Continua. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.